professor Renan, bem-vindo entre nós. É uma alegria. Obrigado, Dom Mário. É uma satisfação estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado também à irmã Viviane pela calorosa acolhida, também ao Kaiser, né, por fazer o convite. Agradeço também à professora Ana Beatriz, né, que é professora da PUC e foi quem fez o contato inicial para que fosse possível a minha presença aqui. Eu estou muito feliz, né, de ver essa sala cheia. Estou muito impressionado com a mobilização de vocês, com o engajamento de vocês. Adorei os 2 vídeos que foram exibidos. Então, eu vou falar aqui sobre comunicação. Eu sinto que essa é uma paixão de vocês e que, de algum modo, vocês já têm um conhecimento aí super interessante e já produzem um conteúdo que tem um potencial muito legal de engajamento. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu vi o pessoal se apresentando, falando de onde veio. E eu tenho aí raízes, né, no interior do Paraná, então eu sou nascido em Francisco Beltrão, né, mas criado em Marmeleiro. Aleluia! Eu estou em Beltrão. Olha que legal! Estou precisando de jornalista aqui. Sim, o pessoal sempre fala, né, que quem é de Marmeleiro conta que é de Beltrão, daí depois que ganha intimidade fala, não, mas na verdade não é bem Beltrão, na verdade é ali perto, é Marmeleiro, né? Então morei em Pato Branco também, e também, né, como o Dom Mário ali leu no meu currículo, eu acabei também morando em Maringá, trabalhei na sucursal da Gazeta do Povo em Maringá, e tenho família aí espalhada, né, por Guarapuava, pelo Paranazão todo praticamente, então é muito legal saber que a gente tem pessoas, né, de várias regiões, né, diferentes aqui do Paraná, porque de alguma forma minha vida, né, até aqui foi sendo construída também de região em região até hoje estar mais estabilizado aqui em Curitiba. Então é uma satisfação muito grande, pessoal, estar aqui conversando com vocês. E a gente já vai começar, né, a falar um pouquinho especificamente sobre redes sociais. Né, quando eu recebi o convite, assim, eu tentei, claro, primeiro fazer aquele mapeamento do perfil, né, dos colegas com quem eu iria conversar, e aí o pessoal falou, olha, tem gente de todo o perfil, né, a gente vai encontrar, né, desde de padres, de irmãs, até as pessoas que colaboram lá dentro, né, das pastorais, também vamos conversar com jornalistas, então como eu percebi, assim, que a gente estava conversando com um público bastante diversificado, eu conversei com o Kaiser, né, e acabei optando, assim, por trazer um conteúdo que a gente está chamando, assim, de um conteúdo de nível básico, e daí eu me coloquei à disposição para, eventualmente, a gente fazer um segundo momento de conversa ou uma segunda oficina, né, no formato que for melhor, no formato que for mais conveniente, de repente, para a gente dar sequência nesse trabalho, fazer pelo menos aí um segundo encontro, aprofundar algumas questões. Então, eu preparei aqui uma apresentação, e a ideia é que seja aí um material de apoio para que a gente possa, né, então, começar, né, a nossa conversa aqui. Então, acho que vocês já estão vendo aí, né, a minha tela, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão, né, como gerar engajamento nas redes sociais. É interessante, porque até algum tempo a gente acabava falando assim, por que a gente deve estar nas redes sociais? Né? E eu sinto que hoje essa é uma discussão um pouco superada. Né? Ninguém mais discute se precisa ou não estar nas redes sociais. Elas assumiram um papel de protagonismo no mundo da comunicação, na capacidade de levar informação, que praticamente se tornou mandatório a gente ter atuação em redes sociais. Então, a discussão hoje é um pouquinho diferente. Né? Lembrando lá das aulas, né, que tive a satisfação de dar para o professor, para o Mário Spack como professor e também para a irmã Viviane, né, a gente estava num momento mais inicial das redes sociais e hoje a gente está num momento em que as redes sociais são uma realidade, né? Especialmente nesse período de pandemia, né? Particularmente aqui em Curitiba, eu frequento a paróquia São Carlos Borromeu, no bairro Jardim das Américas. Talvez tenha alguém aí da paróquia ou das paróquias vizinhas, né? E a gente tem se comunicado, assistido às missas, enfim, tudo pelas redes sociais. Então, eu acho que talvez o impulso que estava faltando para as redes sociais se tornarem completamente onipresentes, né, na nossa vida, talvez tenha sido dado justamente por conta de todas essas limitações muito difíceis e muito dolorosas que a pandemia trouxe e acabou tendo um efeito, inclusive, nesse sentido, né, de fazer com que a gente tenha mais tempo e mais presença conectado online.
Então, eu separei aqui algumas dicas, algumas técnicas, algumas estratégias para a gente pensar conjuntamente, né? Eu imagino, vendo a qualidade dos vídeos que vocês compartilharam aí, que vocês, de repente, conhecem, dominam, aplicam algumas dessas técnicas, talvez outras sejam novas, mas, de toda maneira, eu acho que a gente tem condição de fazer um encontro aqui, né, bastante produtivo. Beleza, pessoal? Então, eu vou seguir. Se alguém, de repente, né, tiver alguma questão mais urgente, vocês podem abrir o microfone. Eu não estou vendo o chat aqui, mas, de qualquer maneira, basta me interromper aqui se alguém quiser participar, trazer alguma questão aí do nosso público, tá bom? Bacana. Gente, então, para nós pensarmos numa estratégia, num modo, numa forma de a gente gerar engajamento nas redes sociais, eu fiz uma estratégia aqui de 5 passos, né? Então, eu separei aqui 5 passos para criar conteúdo engajador nas nossas redes sociais. E daí a minha ideia aqui com vocês é falar sobre cada um desses passos. Eu tomei a liberdade assim, de trazer alguns exemplos que eu sei que pertencem ao mundo católico, né? Vocês vão ver, então a gente tem um pouco de tudo aqui, né? A gente tem o conteúdo talvez um pouco mais bem-humorado, por exemplo, do padre Fábio de Mello, né? Até fiquei curioso, falei, será que o pessoal gosta? Será que o pessoal não gosta? Porque o padre Fábio de Mello é uma verdadeira celebridade da internet, né? Mas eu também trouxe alguns conteúdos de um outro padre também muito famoso, um comunicador reconhecido, que é o padre Marcelo Rossi. Ao mesmo tempo, também busquei trazer alguns conteúdos, assim, ou alguns exemplos, pensando também um pouquinho na realidade das paróquias, né? Então, eu sou católico, praticante, né? Eu venho da PUC, que é uma universidade de vocação marista, então eu tenho alguma familiaridade com o universo religioso, universo, né, do catolicismo, mas claro que vocês são muito mais conhecedores do que eu, né? Então eu fiz um esforço de tentar me aproximar de vocês com os exemplos e pensando nos cenários, mas fiquem à vontade, de repente, para no momento das perguntas vocês trazerem algumas questões mais específicas do dia a dia, das demandas de comunicação de vocês, que com certeza a gente vai olhar para elas e pensar juntos em alguma estratégia, tá bem? Então, pessoal, os 5 passos que eu listei são esses que vocês estão vendo aqui, né? Primeiro passo, o que queremos com a nossa operação nas redes sociais. Segundo passo, com quem nós conversamos nas redes sociais. O terceiro passo, como nos expressamos nas redes sociais. O quarto passo, o que nós estamos comunicando nas redes sociais. E o quinto passo, como que nós nos relacionamos nas redes sociais. Então, eu acho que aqui a gente consegue ter uma visão bem panorâmica de mais ou menos todo o ciclo que envolve uma produção de conteúdo bacana para a rede social, e aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, com exemplos e pensando como que a gente pode aplicar isso na nossa realidade. Bacana? Então, deixa eu seguir aqui descendo nos meus slides, para a gente chegar no nosso primeiro ponto. Então, pessoal, o primeiro ponto aqui é fazer uma reflexão sobre o que a gente busca com a nossa ação nas redes sociais. Eu sei que isso pode parecer uma pergunta estranha, mas como assim o que nós queremos? Nós estamos nas redes sociais, nós queremos que as pessoas se engajem. Mas essa, na verdade, é uma resposta insuficiente para a gente conseguir planejar uma estratégia eficiente de conteúdo. A gente precisa refletir, né? Eu estou trazendo isso nesse tópico aqui, quais são as nossas motivações e os nossos objetivos de estarmos nessa rede social. Então, de repente, eu faço parte, como é o caso, por exemplo, né, vou tomar a liberdade de trazer o exemplo, lá da São Carlos Borromeu. Né? A gente está passando por um processo de reforma muito grande lá na igreja, e a gente teve, né, nos últimos anos, nos últimos meses, uma necessidade grande, né, de mobilizar a comunidade para ações diversas, né, para venda de rifa, para doações para a obra, né, para o dia do padroeiro, né, em que a gente vai e faz a festa, e as pessoas compram um churrasco. Então, claramente, esse era um objetivo que a gente tinha naquele momento, né? O objetivo de mobilizar a nossa comunidade para
arrecadar dinheiro para a gente poder concluir a nossa obra. Então, eu estou falando de um objetivo bastante específico aqui, né? E acho que vale a pena cada um de nós pegar mesmo um papel e uma caneta ou abrir uma planilha de computador aí no Excel, né, e tentar pensar nisso, né? Quais são as motivações, quais são os objetivos que nós temos, né? Esse exemplo que eu trouxe é um exemplo temporário, né? A gente vai concluir a obra na paróquia e a necessidade de arrecadação de dinheiro para a obra não vai mais ser necessária. Então, a gente vai mudar esse objetivo. Não importa. Pode ser um objetivo, pode ser uma motivação temporária, pode ser uma campanha, pode ser uma ação específica. Depois a gente repensa, coloca outros objetivos, outras motivações na mesa. Então, esse é um caminho importante. É a gente dar um passo atrás, ainda não pensar no conteúdo, mas pensar na gente como uma, né, paróquia, como a pastoral, enfim, como arquidiocese, qualquer que seja a instância, né, e pensar exatamente qual é o nosso objetivo com essa operação nas redes sociais. Afinal, se a gente está lá, é porque algum objetivo a gente tem, né? E aí as pessoas sempre me perguntam, tá, mas quantos objetivos eu posso tentar definir, né? Eu falo, olha, tente trabalhar com um número aproximado entre 2 e 5, né? Por que 2 e 5? Porque dificilmente você vai ter um objetivo único, né? É bem possível que você tenha uma diversidade de objetivos, só que se você, de repente, passar desse número 5, é só um número de referência, talvez você tenha objetivos demais e fique complicado demais você dar conta de todos eles. Então, eu sempre digo que a gente ter 2, 3, 4, 5 objetivos, né, é um número razoável, é um número que torna possível a gente fazer um planejamento bastante eficiente de comunicação. E, além disso, né, o que a gente pode fazer também é estabelecer algumas prioridades. Né? No caso da minha paróquia lá, paróquia São Carlos Borromeu. Bacana, nós temos todos esses objetivos, mas no momento o que está pegando mesmo é a questão da obra. E eu sei que essa é uma realidade, né, compartilhada por todas as paróquias aqui, claro, com a limitação da presença, né, física dos fiéis nas nossas missas, tem uma queda natural, né, de arrecadação. Então o pessoal comentou isso várias vezes lá na nossa paróquia, o que tornou mais necessário, o que tornou mais urgente essa campanha de mobilização da comunidade em torno da arrecadação de fundos para poder concretizar a obra que agora, né, felizmente já está num estágio bastante avançado. Então, possivelmente esse seria o objetivo prioritário naquele momento. A partir do momento que a gente conseguir completar a nossa meta de arrecadação para a obra, a gente pode pensar, legal, e agora, o que a gente quer? Talvez a gente queira mostrar como que ficou a obra para a comunidade, ou então prestar contas de como que foi todo esse processo, né, de arrecadação e dispêndio de dinheiro para fazer a construção da obra. Então a gente pode repensar, né, periodicamente, ciclicamente, tanto os objetivos e as motivações que nós temos, como quais deles que são prioritários para a gente trabalhar naquele momento específico. Legal, pessoal? Então esse é o primeiro ponto de reflexão interessante que a gente tem aqui. E aí, para não ficar, né, só aqui num campo muito hipotético, eu tentei trazer alguns exemplos para vocês. Então, esse aqui é um exemplo da página de Facebook do Padre Marcelo, e aí ele tem essa postagem aqui que tem um objetivo muito claro, né? Possivelmente, eu dei uma olhada boa lá na página dele, possivelmente esse é um objetivo recorrente, né, e ao qual ele busca aplicar na sua página com bastante frequência, né, que é o objetivo de convidar o público a participar, né, de um movimento ou de um momento de oração pela televisão. No caso específico aqui é a Rede Vida, né? Então vocês podem acompanhar a postagem aqui. Eu vou usar ela para dar um outro exemplo um pouquinho mais para frente, né? Mas de toda maneira a gente vai ver aqui, né, o batismo de fogo muito especial às 8h30 na Rede Vida, eu espero vocês, etc, etc, né? Teve aqui um engajamento interessante, né? 11 mil pessoas curtiram, né? 1.200 comentários, né? Mais um número bastante expressivo de compartilhamento. Então, esse é um exemplo de um objetivo específico que a página do Padre Marcelo tem, que é convocar os fiéis para esse momento, né, de oração virtual, nesse caso específico, pelo canal de televisão lá. Então, aqui é um exemplo para a gente poder visualizar isso aplicado.
eu trouxe um segundo exemplo, né? E é um exemplo completamente diferente. Então, eu tentei trazer exemplos realmente diferentes para ficar claro como a gente tem possibilidades diferentes de atuação na rede social. Né? Eu falei para vocês lá no começo, né, que o padre Fábio de Mello é uma figura pop dentro, né, do conjunto das figuras da igreja, né, muito ativo, muito participativo em programas de televisão, etc. E uma parte expressiva do conteúdo dele está voltada para esse objetivo aqui, ó, divertir o público, né? E quando você diverte o seu público na rede social, você acaba naturalmente gerando empatia, né? Todo mundo gosta de ter um amigo que é bem-humorado, todo mundo gosta de ter um amigo, uma amiga que é divertido e divertida. E o padre Fábio de Mello busca isso também, né? Então aqui é uma brincadeira que ele faz, né? Ele possivelmente estava fazendo uma obra ali, uma reforma, não sei se em alguma igreja específica ou uma obra doméstica, possivelmente, até acho que é o caso, né? E ele coloca ali a legenda bem-humorada: vou ali receber um dinheirinho que a pessoa está me devendo, mas já volto. E daí eu fui lá ler os comentários, as pessoas adoraram, né? Ah, padre, você está fazendo em obra, isso sim é uma obra de Deus, etc, etc. Todo um momento de descontração. E assim, gente, significa que todo perfil, que toda paróquia precisa ter conteúdo de humor? Não, né? Se você acha que esse não é o perfil da tua comunidade, se você não se sente à vontade, né? Se você não gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que isso aqui pode, de repente, cair até no ridículo, né? Quando a gente faz humor, a gente tem esse risco de exacerbar um pouquinho a tentativa do humor e cair no ridículo. Então, a gente não precisa ter esse conteúdo específico, né? Mas algumas vezes pode ser que sim. Pode ser que a gente ache uma piada mais sutil, né? Uma piada que tenha contexto, que faça sentido para a comunidade, e de repente a gente pode ter como um dos nossos objetivos ou divertir o público, ou então gerar empatia, né? Postar alguns conteúdos dessa natureza. E olhando lá também para o perfil do Instagram do padre, a gente observa que ele não posta só conteúdos assim, né? Então tem alguns conteúdos de reflexão, né? Tem alguns conteúdos com caráter de adoração, tem alguns conteúdos com caráter filosófico. A gente consegue perceber uma diversidade de conteúdo lá. Mas, claro, um dos objetivos claros que fica para mim, assim, olhando para o conteúdo que ele produz lá, é que ele tem como um dos seus objetivos, sim, divertir o público, gerar empatia, né, e se consolidar como essa figura que, de alguma maneira, ele até já conseguiu se converter, que é uma figura, né, como eu disse, muito conhecida e muito carismática, né? Então é um exemplo para a gente observar como são coisas bastante diferentes, né? O exemplo do padre Marcelo e depois o exemplo do padre Fábio de Mello. Aí, pessoal, a gente passa para nossa etapa 2, para o nosso passo 2, que é com quem que nós conversamos nas redes sociais. E aqui, gente, é interessante, porque certamente vocês conhecem o público de vocês conhecem os fiéis que frequentam a comunidade, vocês conhecem essas pessoas, mas talvez a gente nunca tenha parado para pensar se o nosso conteúdo ele realmente está conversando com essas pessoas, né? A gente talvez nunca tenha parado para fazer uma lista de características das pessoas que nos seguem nas redes sociais, frequentam as nossas missas, participam da nossa comunidade, e pensar de que maneira que a gente pode usar isso a nosso favor. Então, essa é a ideia desse passo 2, né? É tentar definir com quem conversamos. Então, eu coloquei aqui: defina os públicos que você pretende alcançar. É uma reflexão de segunda ordem. Se a primeira reflexão é o que nós queremos, né, com as redes sociais, aqui é: quem são os diferentes públicos que estão nos seguindo nas redes sociais? Ou que, se ainda não estão nos seguindo, nós queremos que passem a nos seguir nas redes sociais. E aí, se a gente fizer essa reflexão, pessoal, vocês vão ver que muito provavelmente vocês vão ter mais de um tipo de público, né? Vocês vão dizer: olha, professor, tem algumas pessoas assim que fazem parte do grupo de jovens, né? Então, os jovens da nossa comunidade, eles têm um perfil muito específico,
Ele é muito diferente das pessoas que já são uma família constituída e vão aos cultos, inclusive com os filhos, ou então das pessoas de mais idade que frequentam. Nós temos um público muito variado. Gente, isso é natural, né? Estranho seria se a gente tivesse um público muito uniforme, né? Não é o perfil, inclusive, da própria igreja, né? E é até saudável que a gente tenha todas essas pessoas diferentes, né? Mas a ideia é que a gente tente organizar um pouquinho todo esse público para que a gente possa produzir uma comunicação que seja mais assertiva. Então, a grande dica aqui, pessoal, é a ideia de a gente construir o que nós chamamos, no jargão da comunicação, de persona. Eu não sei se esse é um termo que vocês já conhecem, talvez os colegas, né? Assim como o Dom Mário, como a irmã Viviane, entre outros, que são formados em comunicação, talvez conheçam. Quem ainda não é, né, da área de comunicação, talvez não conheça. Então, o que é a persona? A persona é como se fosse uma representação ideal personificada de um público, tá? Então, a ideia é que a gente construa essas personas para, de alguma maneira, clarear, né, para quem vai produzir conteúdo para a nossa rede social, exatamente quem é o público que a gente quer atingir. Talvez não tenha ficado tão claro que é uma persona, então eu trouxe um exemplo, tá? Então, eu coloquei aqui, o exemplo de uma persona hipotética para a página de Facebook da Paróquia São Carlos Bom Romeu, no bairro Jardim das Américas, lá, né, que é a paróquia que eu frequento. Eu coloquei aqui, gente, persona hipotética, mas eu vou ser sincero para vocês, tá? Não é tão hipotética assim. Essa pessoa existe e é conhecida também como a minha sogra, tá? Ela é uma pessoa muito ativa lá na comunidade, e eu acho que ela representa um perfil de pessoas que frequentam aquela comunidade. Então, eu construí uma persona para que represente todo esse conjunto de pessoas, né? E a construção da persona, ela envolve até mesmo a atribuição de um nome. Então, eu coloquei aqui o nome real dela, né? Ela se chama Heloísa, e aqui eu coloquei algumas características interessantes da Heloísa, que, como eu disse para vocês, são representativas de um conjunto ainda maior de pessoas. A persona, ela não termina em si. A persona, ela é um símbolo de um conjunto de dezenas, centenas, milhares de outras pessoas parecidas com ela, tá? Então, eu coloquei aqui, né, casada, mãe de 3 filhas, professora da rede municipal, está em vias de se aposentar, mora e trabalha no bairro, participa da missa, é engajada nas campanhas, né, da paróquia, já foi catequista, já liderou o grupo de jovens. Hoje ela vive um momento difícil porque ela perdeu amigos, né, para a Covid-19. Infelizmente, eu acho que já estamos numa fase, né, em que a maioria de nós perdemos. Hoje ela vive muito a religião como um caminho para se fortalecer espiritualmente, né? Talvez isso seja, de alguma forma, a essência da religião, mas talvez também seja uma característica que tenha se acentuado nesse momento de dificuldade coletiva que a gente vive, né? E a Heloísa lá, ela gosta de redes sociais, especialmente do Facebook, e ela já domina um pouquinho a linguagem do Facebook. Então, percebam, gente, como quando eu paro para pensar nessa pessoa, eu começo a identificar um monte de características que são interessantes para a nossa produção de conteúdo. Então, se eu faço uma reflexão de que o Facebook é um canal que ela gosta, eu posso começar a pensar no Facebook como uma ferramenta estratégica para mim. Talvez, se vocês fizerem a construção de uma segunda, de uma terceira persona, e uma delas seja mais jovem, a gente vai ter que pensar em outra ferramenta. Vocês sabem que, de maneira geral, os filhos não gostam de estar nas mesmas redes sociais que os pais estão. Então, o Facebook aconteceu um pouco isso, sabe? A partir do momento que os pais começaram a entrar, os filhos começaram a sair, porque eles não querem ser vigiados, porque eles querem ter liberdade, né, para postar as coisas e se relacionar com os amigos, né? Com o pai e com a mãe eu me relaciono em casa, na rede social eu quero me relacionar com os meus amigos. Então, se fosse uma persona mais jovem, possivelmente seria Instagram. E daí a gente começa a pensar, legal, então o conteúdo do meu Facebook vai ser diferente do conteúdo do meu Instagram. Mas por quê? Porque quem está no Facebook é uma pessoa mais velha, ou uma persona mais velha.
né? E quem está no Instagram é uma persona mais jovem. Então, eu já começo daí, do ponto de partida de diferencial que eu estou produzindo em uma ferramenta, em uma plataforma, e do que eu estou produzindo em outra. Né? E aí, de repente, se eu vejo que a Heloísa vive um momento difícil com a perda de amigos pela Covid, e se ela quer se fortalecer espiritualmente com a religião, né, de repente a gente vai ter uma homilia do Papa em que ele fale um pouquinho sobre isso, em que ele traga uma palavra de conforto para as pessoas nesse momento, e isso atende a uma necessidade que eu havia identificado nesse conjunto de pessoas que está representado pela Heloísa. Então eu acabei tendo um insight para a minha produção de conteúdo, porque eu examinei a vida pessoal dela e eu identifiquei que isso é prioritário para ela. Então, é por isso que eu coloquei aqui, ó, gente. Vamos criar conteúdo pensando nela, nessa persona, e nas outras personas também que tenhamos delineado, porque afinal, quem nós queremos alcançar. Então, conseguem perceber esse mecanismo, assim, gente, de que quando eu coloco no papel mesmo, ou então coloco na tela, as características do meu público, fica mais fácil para mim fazer esse exercício de pensar: será que o meu conteúdo está dialogando com ela? Será que o meu conteúdo vai ao encontro da rede social que ela usa, das necessidades da vida dela nesse momento? Então, essa é uma lógica interessante de fazer. Né? E aí, gente, só para a gente pontuar isso aqui, poder seguir para o passo 3, vocês podem perguntar: professor, mas quantas personas que eu crio? Objetivos nós vimos, né? Um número sugerido, 2 a 5. Claro que vocês têm total liberdade para fazer diferente. Personas, gente, um número médio de personas seria 3. Tá? Eu trouxe ali um pouquinho, né, essa coisa, né, do grupo de jovens, do adulto maduro que tem a sua família, e de repente do pessoal aí, né, da terceira idade, como 3 faixas etárias diferentes de público, exatamente por conta disso, porque de alguma maneira 3 personas é um número interessante de trabalhar. Né? A gente orienta lá os alunos da PUC, algumas vezes eles fazem trabalhos e tal, com menos personas, já vimos grupos trabalharem com 2, às vezes fazem com mais. Olha, professor, mas realmente tem aqui uma persona diferente que representa um outro segmento do público. Tudo bem, vamos trabalhar com 4 personas nesse momento específico, né? Mas a média ali vai girar em torno de 3. Então, a criação, gente, dessas personas como uma estratégia para definir com precisão mesmo com quem que a gente está conversando, é uma estratégia que tende a melhorar também o conteúdo que a gente vai produzir lá no final. Tranquilo, pessoal? Eu vou falando aqui, porque como eu sou professor, eu estou acostumado, tá? Dou aula de manhã, então os alunos geralmente estão meio que ainda na cama, ninguém está muito participativo ali, a aula começa às 8, ali por 8h30 que o pessoal começa a responder, tá? Então eu estou acostumado a falar, tá bom? Ô, professor Renan, Opa! deixa eu te contar, é quase uma piadinha, mas ocorreu lá na PUC. Então, eu estava estudando jornalismo e tinha eu e a Roberta, que éramos quarentões, né? E todos os outros 20 e tal. E aí o professor Cícero pediu para como duplas, que cada dupla fizesse alguma coisa, um produto, né? E todo mundo deveria manter em segredo, eram 32 alunos, 16 duplas, e foi marcado o dia da apresentação, e nós 2 ficamos por final, a Roberta e eu. E todo mundo era digital, e o nosso era em papel. Mas o professor Cícero começou a dar tanta risada, ele falou: vocês são dinossauros, né? Olha então, no tempo do papel, era a única dupla que tinha pensado em algo de papel. É aquilo que você falou aí, né? O pessoal do Facebook é um público, né? O Instagram é outro público. Te devolvo a palavra. É verdade, Dom Mário. Obrigado pela sua história, pelo seu caos, né? Como diz lá no interior. Né? É isso aí, é geracional, né, gente? É uma questão realmente de geração, assim, a gente se surpreende, né? Hoje em dia, o próprio Instagram, para quem é muito, muito jovem, vocês sabem aí, né? Tem o TikTok agora, né? Que é uma outra rede social, e a gente tá sempre correndo atrás do rabo, assim, porque sempre aparece uma rede social nova, e os jovens vão para lá e a gente é que tem que fazer esse trabalho de dinossauro, como o Dom Mário ali brincou, que é de tentar se adaptar, né? Mas muito bacana.
Gente, então eu vou seguir, nós temos mais 3 pontos, e daí a gente pode, de repente, né, se vocês se sentirem estimulados aí, curiosos, a gente pode seguir conversando, tá? Então, o terceiro ponto, pessoal, ele vai começar a entrar um pouquinho em outra esfera, que é uma esfera da linguagem. Então, até agora, perceberam que a gente ainda não falou sobre linguagem. A gente primeiro pensou em objetivos para a nossa gestão da rede social, depois a gente pensou em ter bem claro na nossa cabeça as características da nossa comunidade, das pessoas, os gostos, os interesses, os problemas, as necessidades, que é a ideia que a persona trouxe, e agora sim a gente vai entrar na linguagem. Então, a pergunta 3 aqui, nesse momento, é como nos expressamos. Tá? E a ideia, gente, é que nós criemos padrões de linguagem para se comunicar com o nosso público, que a gente ache um tom de voz adequado para conversar com as pessoas que seguem as nossas redes sociais. Então, eu coloquei aqui que é importante que nós tenhamos um ou mais modos de falar bem definidos, né? E aí vocês podem estar pensando, tá, mas por que um ou mais modos de falar? Porque imaginem, gente, objetivos diferentes, né? Já vimos que qualquer página vai ter mais de um objetivo. Então, se eu quero prestar, por exemplo, uma homenagem a um fiel que acabou falecendo vítima da Covid, eu sei que é uma realidade diária, infelizmente, das nossas paróquias, né? Estamos tendo a todo momento, né? Missas de 7º dia em razão de falecimentos, da doença, etc. Se eu vou fazer uma homenagem a um fiel, né, que infelizmente partiu, é claro que eu vou usar um tom sóbrio, um tom solene, um tom de homenagem, um tom de respeito, né? Não cabe eu, evidentemente, fazer qualquer tipo de mensagem que possa ser um pouco mais divertida, porque é um momento de tristeza, é um momento de luta, é um momento de respeito e de homenagem. Então, esse é um modo que nós temos de nos expressar quando estamos diante de uma situação assim. Agora, se eu quero mobilizar a minha comunidade para a obra da igreja, né, que estou construindo, eu preciso ter um tom diferente. Se de repente eu tiver um tom muito sóbrio, concordam comigo? As pessoas não vão se estimular a participar. Eu preciso injetar um certo ânimo, eu preciso gerar um engajamento, eu preciso estimular realmente essa doação, que é o que eu estou querendo com a minha mensagem, com a minha postagem. Então, eu vou ter que mudar a forma de falar. E é interessante que a gente pense nisso, sabe? Qual é a maneira como a gente se expressa em cada uma das situações, tá? Então, essa é a reflexão que a gente está propondo aqui. E aí, isso exige que a gente defina, então, o nosso tom de voz. Essa é a palavra-chave, assim, a palavra que o pessoal da comunicação gosta, o tom de voz. Qual é o nosso tom de voz em cada uma das postagens, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, acabei até já trazendo esses exemplos, né? Da postagem mais sóbria, mais solene, da postagem mais divertida, da postagem mais leve, etc, etc. E aí, gente, uma coisa importante, bem prática agora, bem material, é um pouquinho dos recursos de linguagem que a gente tem nas redes sociais. Então, que tipo de recurso a gente tem para construir uma mensagem em formato de texto, por exemplo? Né? Pontuação, né? Eu vou trabalhar com vários pontos de exclamação, assim, aquela coisa meio, né, alerta, né? Talvez sim, talvez não. Né? Eu vou trabalhar com algum tipo de gíria, né? Por exemplo, partiu ajudar a comunidade, partiu construir a nossa igreja, partiu é uma gíria. Faz sentido? As pessoas da minha paróquia, da minha comunidade falam, não falam? Então a gente pode começar a pensar nisso, né? Se as pessoas falam, é coerente que a gente fale também. Se as pessoas não falam, vai ficar artificial, eu não vou conseguir engajar, porque eu não estou usando a mesma linguagem que o meu público tem. Né? A mesma coisa vale para os memes, que são essas piadinhas que as pessoas vão compartilhando pela internet, né, as coisas que a gente vai recebendo, né, faz sentido? Talvez lá com uma parcela mais jovem, né? Talvez as pessoas mais velhas não entendam esses memes, não tem nenhum problema com isso, mas eu só não vou usar para não me complicar. Mas agora os jovens, eles gostam, né? Então eu vou com os jovens, para o meu modo de falar, para o meu tom de voz mais jovem, eu vou colocar meme. Para o meu outro tom de voz eu não vou colocar. E outras coisas, né?
como as hashtags, né, que é aquele jogo da velha seguido de palavras, né, que a gente vai avaliar se a gente quer ter hashtags, não quer ter hashtags, né? Para que serve uma hashtag, né, pessoal? Não é para ser divertido, engraçado, ou para ficar bonito, ou para ficar chique, né? Vou colocar aqui, vai ficar chique, né? A hashtag ela tem uma função, né, que a hashtag ela consegue agregar conteúdo. Então, se eu crio, por exemplo, uma hashtag Paróquia São Carlos Borromeu, né? Todas as pessoas que criarem conteúdo e também usarem essa hashtag, elas vão estar listadas, né, dentro da hashtag. A hashtag, podem observar, ela é clicável, né? Você consegue clicar naquela hashtag e ela te leva para uma página em que ela organiza todas as publicações que usaram aquela mesma hashtag. Então, de repente, pode ser uma estratégia que você queira usar, né? Então, vamos colocar lá uma hashtag da obra, né? Da obra da nova igreja. Nossa nova igreja, eu crio uma hashtag lá, nova igreja São Carlos Borromeu. Daí você estimula a comunidade, todo mundo que passar lá na frente, fizer uma foto da obra, usa a hashtag, as pessoas podem usar a hashtag, inclusive para acompanhar o andamento da obra. Então, ela é um recurso técnico, por incrível que pareça, né? E a gente tem que avaliar se a gente quer ou não quer. Se a gente não quiser, tudo bem, não tem problema. Mas, se a gente quiser, né, a gente vai pensar e vai estimular as pessoas para usarem, porque ela pode ser útil para ajudar a distribuir o nosso conteúdo. Então, são todas definições que a gente, em algum momento da nossa estratégia de conteúdo, precisa tomar, né? Fazer a reflexão e definir e testar, gente. Fazer testagem também é uma coisa muito legal nas redes, né? A gente imagina que está tomando a decisão acertada. Talvez não esteja. Talvez não esteja engajando, talvez não esteja dando resultado. Então, vamos mudar. Essa semana, vamos fazer de outra forma. Essa semana, vamos começar a colocar emojis, né? Que são aquelas carinhas que a gente tem, né, no WhatsApp, nas próprias redes sociais. A gente já vai ver um exemplo de postagem aqui. Opa, nós colocamos uns emojis, ficou mais leve, ficou mais divertido, engajou mais. Então, talvez é um sinal que para aquele contexto, para aquele tipo de postagem, faça sentido trabalhar com emojis, né? E aí aqui eu trago os exemplos, então, né? A gente já viu esse exemplo do ponto de vista do objetivo. Agora a gente vai ver esse exemplo do ponto de vista da linguagem, né? Então, aquela postagem do padre Marcelo Rossi trabalhou aqui com um tom de voz mobilizador, né? Espero vocês, compartilhe. Ele está usando aqui algumas palavras de ordem, né, tentando deixar claro que ele quer que as pessoas participem desse momento de oração. Então, ele colocou algumas palavras-chave em letra maiúscula: ao vivo, batismo de fogo, rede vida, um novo Pentecostes, né, para causar um impacto. Trabalhou com muitos emojis, né? Então, o emoji do tá pegando fogo, né? que quer dizer, é uma coisa quente, é uma coisa que está bombando, que está fazendo sucesso, né? A Rede Vida, né? Colocou a estrelinha ali para simbolizar o canal, colocou as rosas, né? Colocou o símbolo que a gente usa, né, para fazer a oração, colocou o coração. Então, percebam como é uma construção bem peculiar, bem característica, né? E trabalhou aqui com algumas hashtags: compartilhe, né? Até uma hashtag aqui que aparentemente não funcionou, não virou hashtag, né? Não está em azul, amigos, família, e uma outra hashtag que também não funcionou, que é a mãozinha, né? Então, talvez lá na página do padre a hashtag não esteja tão bem ajustada, mas está aí, né? Para a gente ver. E, por outro lado, pessoal, o outro exemplo que a gente viu completamente diferente. Conseguem perceber o contraste da linguagem, né? Então, o tom do padre Fábio de Mello aqui a gente já viu. Ele é divertido, né? É uma frase curta, irônica, brincadeira, se complementa com a imagem da marreta na mão, né? Estou indo lá cobrar o meu devedor. Só que ela não tem nenhum emoji, nenhuma hashtag, né? Ela funciona exatamente porque ela é curta, é irônica, então ela dá uma fisgada na gente. Então, são dois exemplos muito distintos de se comunicar. E reforçando, tá, pessoal? Não necessariamente nós precisamos escolher um e ir em todas as postagens, em todos os momentos com um ou outro. A gente pode variar. Para engajar minha paróquia para arrecadação de fundos para minha obra, eu vou trabalhar com bastante emoji da construção,
e outros emojis, né? Aqui para fazer as pessoas se estimularem, né? Agora, de repente, para trabalhar em algumas coisas mais pontuais, eu não vou colocar emoji, né? Então, a gente vai alternando esse tom de voz. Mas é importante que a gente reflita sobre ele e que a gente saiba qual tom de voz é mais adequado em cada circunstância. Tranquilo, pessoal? E aí, Tranquilo, vamos... de boa. Beleza, Kaiser, vamos caminhando aqui, né, para o fim. Então, o que comunicamos, né? Que é o quarto passo, né? Então, a gente já falou sobre objetivo, sobre público, sobre linguagem. Agora, a gente tem que pensar especificamente no conteúdo que a gente quer compartilhar. Então, a minha sugestão aqui é definir também com bastante atenção, com bastante carinho, com bastante cuidado quais são os conteúdos. Porque, assim, gente, as outras definições, elas são importantes, mas, de alguma maneira, o coração da coisa toda é o conteúdo, sabe? Ninguém resiste a um bom conteúdo, sabe? É um conteúdo que dialogue ali com aquilo que você está precisando, com a tua necessidade, que realmente te pegue ali, né, pelo coração, né, no melhor sentido da palavra. Você certamente vai assistir a esse vídeo, você vai se engajar, você vai se interessar. E aí a dica é sempre ter diversidade de conteúdo, né? Porque a rigor, gente, estava pensando sobre isso, né, para construir a aula. A realidade das paróquias é uma realidade múltipla também, não é verdade? A gente tem tanta coisa acontecendo ali na comunidade, como eu disse para vocês, desde as coisas tristes, das perdas que nós temos, né? Dos fiéis, algumas vezes até dos párocos, né? A gente tem sofrido bastante com isso também. Então, quer dizer, é um tipo de conteúdo, né? Um conteúdo num caráter de homenagem, né? Uma homenagem póstuma ali para alguém querido da comunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade do permanente engajamento da comunidade, não só para doação de dinheiro para a obra, que é o exemplo pontual lá da São Carlos, mas, de repente, outras ações para participar do grupo de jovens, né, e voltar a participar da vida em comunidade à medida que isso seja mais e mais permitido, né, pela pandemia. A gente espera que em breve. Então, a todo momento a gente vai ter isso, né? A gente vai ter as mensagens que o Papa traz e que, poxa, vai ser interessante da gente compartilhar, levar a palavra, né, do Santo Padre para as nossas comunidades, e assim vai. Então, considerando que a gente vai ter uma diversidade de fatos, acontecimentos, de naturezas diversas ali, é interessante a gente pensar, e daí aqui é a grande dica para vocês, no calendário editorial. Gente, o calendário editorial é um nome bonito, né? Calendário editorial. Mas a gente pode simplificar, né? Ele pode ter uma boa e velha agendinha ali, né? Uma boa e velha agenda de postagens, né? Não necessariamente ela precisa estar aí digital, vocês podem, né, fazer isso da maneira como vocês preferirem, mas a ideia é que a gente, de alguma maneira, pense, pelo menos no ciclo semanal de postagens que a gente vai ter. Porque se a gente deixa para postar no dia, gente, às vezes não, às vezes dá ruim, né? Como o pessoal fala, às vezes não funciona, às vezes a gente trabalha demais, acontece alguma coisa e não dá tempo. Então é interessante a gente ter em mente um pequeno calendário, mesmo que seja semanal, né? Quem produz conteúdo para rede social costuma trabalhar bastante com isso, então por isso que eu trago essa dica para vocês. E daí aqui eu trouxe um exemplo, tá? Estou de novo aqui, enchendo a bola da minha paróquia, tá? Então, um calendário editorial hipotético para a página de Facebook da Paróquia São Carlos Borromeu, lá no bairro. E qual que é a ideia? É que é por meio desse calendário visualizar de um modo amplo a minha estratégia de conteúdo, garantindo que eu estou tendo diversidade de tema e que, ao mesmo tempo, eu estou alcançando todas as minhas personas, sabe? Então, aqui, ó. Vamos supor, né? Estou trabalhando com um cenário um pouco hipotético, mas no dia 28, né? Que no caso é amanhã, né? Eu vou fazer a postagem de rifa para a obra, né? Estamos no estágio final, estamos com alguns bloquetos lá de rifa ainda não vendidos. Vamos anunciar que nas missas do fim de semana a gente vai ter a possibilidade da compra? Opa, vamos! Então é um conteúdo que eu vou colocar na sexta-feira. De repente, no sábado, eu vou colocar um conteúdo motivacional. Pode até ser um conteúdo mais divertido para comemorar que a semana acabou, tem feriado na semana que vem, né? A gente pode, de repente,
brincar com alguma coisa, então a minha página pode ter um toque de bom humor aqui, né? Quem é que não fica feliz quando a semana de trabalho, né, vai embora? Então, beleza, eu vou colocar isso aqui. Agora eu posso, de repente, também trazer o meu calendário de missas, né? A gente vai entrar na semana que vem com o feriado de Corpus Christi, então talvez nós tenhamos celebrações especiais. Então no dia 30 vai ser o dia em que eu vou fazer essa postagem, né? E daí, sei lá, né, no domingo o Papa costuma, né, fazer a homilia, a gente vai trazer a palavra do Papa, então, né, vamos colocar aqui que a gente quer postar. Então, fiz aqui um exemplo simples também, tá, pessoal? Mas só para a gente, né, entender como que é essa ideia, que é a ideia de a gente ter uma organização mínima dos conteúdos que a gente está colocando lá, sabe? Porque algumas vezes está tudo na nossa cabeça, mas como eu falei, ou a gente acaba não postando porque não deu tempo, ou a gente acaba esquecendo de postar alguma coisa porque não planificou, não colocou no papel. Então, o calendário editorial ou a agendinha, enfim, é uma forma que a gente tem de se garantir, né, de que a gente, de fato, está cumprindo aquilo que a gente realmente propôs. E aí, turma, para a gente acabar, último ponto, né? Como que nós nos relacionamos nas redes sociais? Então, a gente já falou aqui praticamente sobre tudo, né? Já pensamos nos objetivos, nas pessoas, na linguagem, no conteúdo, mas tem uma coisa importante aqui, que é como que a gente se relaciona pelas redes sociais com as pessoas. Então, a recomendação é ter uma política de relacionamento aqui. Porque, pessoal, a rede social, vocês sabem, todos nós, em alguma medida, somos usuários, né? Alguns de nós usamos por mais tempo, outros usamos por menos tempo, mas a rede social a gente observa lá. Ela é um espaço pela natureza dela, pela maneira como ela foi criada. Ela é um espaço de diálogo e de interação. Então, as pessoas estão ali para fazer trocas, né? As pessoas muitas vezes vão comentar na nossa postagem. E quando elas comentam na nossa postagem, gente, podem apostar, na maioria das vezes elas estão esperando uma reação nossa. Seja uma curtida, seja um comentário em resposta, ela está esperando uma interação. E esse é um erro comum, e a notícia boa é que é um erro fácil de evitar, né? Ele é comum, mas é fácil de evitar, que é o erro de não interagir com o público, que se engaja com o nosso conteúdo. Então, algumas páginas é engraçado, assim, porque elas fazem o mais difícil, gente. Elas passam por todo esse processo, talvez não tão metodicamente, né, como aqui na palestra, enfim, essas coisas vão se tornando mais naturais no fluxo do dia a dia, mas elas passam, de alguma forma, por todos esses caminhos e geram um conteúdo legal. E as pessoas gostam, e as pessoas comentam, e o danado lá do administrador da página nem para dar uma curtida lá no comentário, sabe? A pessoa, a gente postou lá, de repente, uma palavra, né, uma homilia do Papa, e a pessoa abriu o seu coração, contou um aspecto da sua vida lá no campo de comentários, e aquilo ficou lá, sabe, no cri-cri-cri lá. Cri-cri-cri, ninguém foi lá interagir, ninguém foi lá curtir. A gente, como dono da página, de alguma maneira carrega essa obrigação, exatamente para estabelecer o diálogo, para estabelecer a interação. Então, aqui a dica, né, bem concreta, ela se divide em duas. A primeira é busque estimular a participação das pessoas, isso é uma coisa bacana. Nas postagens, a gente pode colocar perguntas, a gente pode perguntar várias coisas. E você, como você se sente? Enfim, vocês vão ver alguns exemplos depois, mas estimular a participação num primeiro momento e, no segundo momento, claro, responder os comentários, né? Pelo menos curtir, pelo menos mostrar, olha, gostei que você comentou na minha postagem, você é bem-vindo aqui no meu campo de comentários, né? Porque é muito, muito triste mesmo quando as pessoas realmente deixam de interagir com o próprio público que se interessou, se engajou, mas ficou sem resposta. E daí aqui eu trago um último exemplo, né? Eu trouxe, vocês me perdoem aí, mas praticamente só padres aí, né, que estão nessa categoria dos padres super conhecidos e super comunicadores, né? Eu trouxe um exemplo, né, da página do padre Reginaldo, né? Claro, o padre ele tem ali o seu próprio sistema de comunicação, né?
E aí, esse é o exemplo, né? Então, o padre, a página do padre, né? Na verdade, certamente não foi ele, mas compartilhou aqui um texto, né? Falando que o encontro com Jesus nunca foi tão importante como agora. E aí, para compartilhar, começa fazendo uma pergunta, né? Você já olhou nos olhos de Jesus quando está diante do Santíssimo? Opa, está fazendo uma pergunta. Então, essa estratégia, gente, até eu coloquei aqui, né, para vocês saberem mais um termo aí do universo da comunicação, né? A gente diz que isso aqui é o chamar para ação, né? Que é uma expressão que vem lá do inglês, né, call to action, mas a gente pode ficar em português mesmo, né? Chamar para ação. Então, quando que você está chamando para ação? É quando você está colocando uma pergunta na tua postagem. Gente, parece uma coisa quase simples, né? Mas as pessoas gostam, né? E se você for ler aqui os comentários, eu acabei não trazendo porque não cabia, evidentemente, mas as pessoas estão respondendo. Ah, eu olho nos olhos do Senhor, Jesus e tal, 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 tal. E as pessoas respondem aquele questionamento que a gente fez. Então, essa é uma outra estratégia bacana, tá? É de tentar estimular a participação e, reforçando uma vez que essa participação aconteceu, valorizar essa participação, valorizar esse comentário, né? Valorizar a presença do público lá. E aí eu coloco aqui, né, para a gente relembrar todas as etapas para fechar e para a gente poder conversar, né, se vocês assim desejarem. Né? Então, o que queremos, com quem conversamos, como nos expressamos, o que comunicamos e como nos relacionamos, tá? 5 etapas, 5 passos, né, que eu imagino que podem, de alguma forma, tornar bacana a nossa produção de conteúdo, podem melhorar os resultados que a gente tem, né? Eu imagino que a maioria de vocês, como eu disse, fiquei impressionado com a qualidade dos vídeos de vocês, muito bacana, a maioria de vocês já produz conteúdo, então também podemos considerar que não estamos no estágio zero. Talvez seja até mais fácil, né? A gente olhar para os nossos conteúdos e pensar, esse conteúdo ele está atendendo a um objetivo estratégico meu? Será que esse conteúdo está dialogando com as pessoas que realmente participam da paróquia? Será que a minha linguagem está adequada? Será que esse é o tipo de conteúdo ideal? Né? E será que eu dei atenção para as pessoas que compartilharam lá? Então, a gente pode tanto partir do zero, como se não tivéssemos nada, mas também podemos fazer todo esse ciclo como uma etapa de reflexão para o conteúdo que a gente, de alguma forma, já produz. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero ter podido agregar, né, algo aí para vocês, podido esclarecer algumas coisas, dar algumas ideias, alguns insights